nos capítulos anteriores. O capitão foi ao palácio buscar respostas sobre os sentimentos da Vossa Alteza, mas encontrou tensão e confronto. Após um momento intenso, seguiu uma pista importante, uma substância misteriosa ligada aos crimes. Por sugestão da Vossa Alteza, ela foi testada em um suspeito. A substância foi dada por Jack, da primeira guarda. A confissão veio, revelando pistas sobre o verdadeiro autor dos crimes. Durante o jantar no palácio, um segredo veio à tona: o enigmático coelhinho branco. Alguém que Vossa Alteza deseja desde os tempos da academia, despertando a curiosidade do Louis. Agora, com segredos expostos e pistas em mãos, o destino começa a se mover mais uma vez. Enquanto manuseava os talheres com calma, Louis permitia que seus pensamentos vagueassem. Se era alguém da academia, então com certeza já deveria conhecer essa pessoa. Seus olhos se voltaram discretamente para Mattel, e junto ao gesto sutil, sua mente resgatava memórias antigas. Naquela época, todos se aproximavam dele com cautela, afinal, tratava-se do príncipe herdeiro. Mesmo assim, Louis não se recordava de Mattel manter intimidade com ninguém em especial. Pensou em voz alta, quase sem perceber. Seria um homem? Logo em seguida, completou mentalmente. Sim, tenho quase certeza disso. Naquela época, a maioria dos estudantes próximos eram homens. As moças ficavam do outro lado do campus. Mattel levou a taça de vinho aos lábios e, com naturalidade, confirmou. Está certo. É um homem. E você o conhece. A afirmação fez Louis hesitar por um instante. Sua mente correu por lembranças esquecidas, voando direto aos tempos do colégio. 10 anos já tinham se passado, e mesmo assim era difícil acreditar que alguém tivesse permanecido com o mesmo sentimento por tanto tempo. Ele olhou para Mattel com atenção, como se tentasse decifrar algo em seu rosto. Mattel prosseguiu, sua voz baixa e o olhar distante. Mas essa pessoa me odeia. A taça repousava em suas mãos, enquanto ele se perdia nas próprias lembranças. Mesmo quando era difícil, mesmo sabendo que aquilo não daria em nada, eu sabia que gostava dele. Houve um momento em que considerei contar. Pensei em dizer tudo. Mas, no fim, escolhi fugir. Seus olhos carregavam um brilho de tristeza contida. Sei que essas palavras não significam nada agora, mas dizer isso me alivia. Ele voltou a olhar para Louis e finalizou com sinceridade. Só estou dizendo porque me faz bem dizer. Louis desviou o olhar, incomodado. Algo em seu peito parecia apertar, e ele tentava disfarçar comendo em silêncio. Mattel, percebendo a reação, perguntou. Vai voltar ao trabalho hoje? Louis balançou a cabeça. Não. Hoje vou para casa. A partir de amanhã, patrulho as ruas à tarde. Então hoje você volta para casa. Sim, respondeu o capitão, com o garfo ainda nos lábios. Mattel observou e perguntou com curiosidade. Você não gosta de vinho? Louis ficou sem jeito. Não é isso, eu só não estou bebendo. Mas antes que pudesse explicar mais, parou. Ele não podia dizer a verdade, que estava evitando álcool por causa da gravidez. Com a mão discretamente sobre a barriga, pensou em silêncio. Nem mesmo uma cerveja pude tomar nos últimos 4 meses. Mattel observava com atenção, e ao notar o leve gesto sobre a barriga, perguntou preocupado. Está tudo bem? Está se sentindo mal? Não. É só muita comida, talvez. A carne estava pesada? Nada disso. Estava tudo delicioso. Então por que está com essa expressão? Louis tentou sorrir. Acho que comi demais. Mattel fitou com os olhos arregalados e logo soltou uma risada leve. A comida da cozinha real é mesmo mais saborosa, né? Bem diferente daquela da taverna. Exatamente isso que eu estava tentando dizer, respondeu Louis, ainda segurando a barriga. Ele sentiu uma leve pontada e pensou. Será que comer demais foi por causa de algum desejo da gravidez?
Não, de jeito nenhum pode ser o filho de Mattel. Sua mente girava. Eu nem lembro daquela noite direito. Pensei que fosse o Duque, já que ele se declarou para mim. Mas agora, parando para refletir, Mattel também poderia ser o pai. Ainda assim, nada fazia sentido. Ele ignorou minhas cartas por mais de 4 meses. Não consigo entendê-lo. Enquanto isso, Mattel continuava comendo calmamente, e Louis não conseguia parar de comer. Ele o observava com um olhar tranquilo, mas por dentro já pressentia que algo não estava bem. A qualquer momento ele vai passar mal, pensou. E não demorou. Louis desmaiou ali mesmo, a cabeça tombando em direção à mesa. Antes que caísse, Mattel foi rápido e o segurou. Ele está bem, Vossa Majestade? Perguntou o mordomo, preocupado. Está apenas dormindo, respondeu Mattel, erguendo Louis nos ombros com facilidade. Enquanto o carregava, pensava consigo mesmo. Ontem, ele não conseguiu nem comer uma folha de salada por causa do enjoo, e hoje devorou tudo que foi servido, ficou sonolento de repente, adormeceu. Ele o deitou cuidadosamente sobre a cama e ficou ali, sentado ao lado, pensativo. Talvez seja melhor chamar um médico do palácio. Enquanto Louis dormia, Mattel se perdeu em lembranças. Aquela conversa durante o jantar ainda ecoava em sua mente. A pessoa que eu desejei ter desde os tempos da academia. De volta ao presente, ele acariciou suavemente o rosto adormecido de Louis. Meu coelhinho branco. As memórias o levaram até os dias em que ainda eram estudantes. Naquela época, eu achava que apenas as mulheres poderiam tocar esse rosto. Achei que passaria a vida apenas observando de longe. Mas agora que posso tocá-lo, não consigo mais deixá-lo ir. Ele continuava acariciando com cuidado, como se quisesse gravar cada toque. Aos poucos, se inclinou, até que seus lábios encontraram os de Louis num beijo leve, quase sussurrado. Eu sei que, no instante em que prender o criminoso da corda, vai tentar se afastar de mim sem olhar para trás. Mas por enquanto, é a mim que você pertence. O dia amanheceu calmo e banhado por uma luz dourada. Os primeiros raios de sol atravessavam delicadamente a janela, preenchendo o quarto com um brilho suave e acolhedor. Lá fora, o canto dos passarinhos ecoava entre as flores do jardim, como se estivessem saudando a tranquilidade daquela manhã. Dentro do quarto, tudo permanecia em silêncio, um silêncio carregado de paz. Entre os lençóis amassados, o capitão Louis dormia profundamente. Seu semblante, normalmente tão firme, agora estava sereno, entregue ao repouso. Mas o que mais chamava atenção era o abraço ao redor do seu corpo, um gesto suave, porém firme. Era Mattel quem o envolvia com delicadeza, mantendo-o próximo, como se não quisesse soltá-lo nem por um segundo. A proximidade entre os dois criava uma cena íntima e inesperadamente doce, revelando um vínculo que já começava a escapar do controle de ambos. Mattel abriu os olhos devagar, ainda imerso naquela calma rara, e sussurrou com um sorriso. Pode dormir mais um pouco. Louis, ainda sonolento, tentou se mover, mas Mattel o impediu com um beijo delicado na testa. Não se apresse. Só fique aqui, comigo. O calor daquele abraço parecia afastar o mundo lá fora. Mas, como sempre, a paz não duraria. Sabrina estava parada à beira da cama, segurando um jornal com tanta força que suas mãos tremiam. Seus olhos estavam arregalados, carregados de incredulidade. Eu não acredito. Passei a noite acordada, preocupada, e descubro sua vida privada assim? Sua voz transbordava indignação. Louis a observou com um olhar calmo, ainda meio preso ao sono. Mattel, por outro lado, ergueu-se levemente e perguntou, com o semblante fechado. O que está acontecendo? Sabrina, ainda ao lado da cama, respondeu de forma cortante. Só queria saber se é comum ver o nome do meu chefe envolvido em triângulos amorosos com 2 homens. Ela ergueu o jornal para mostrar a capa. Na manchete, o nome de Louis aparecia ao lado do Duque Rafael Weyton. A legenda dizia que o Duque também parecia encantado pelo capitão.
Sabrina, claramente perturbada, balançava o jornal no ar. Desde cedo, é só nisso que as pessoas falam. Mathel tomou o jornal das mãos dela e passou os olhos pelas linhas, lendo em voz alta. Dizem que o capitão foi visto envolvido em rumores. E que teria conquistado o Duque Vyton. Inclusive, há menção de uma suposta declaração vinda do Duque. Louis empalideceu, sem saber onde esconder o rosto. A confusão transbordava de seus olhos. Ele balbuciou. É verdade que ele se declarou, mas isso que estão dizendo, é tudo distorcido. Eu jamais brinquei com ninguém. Estava claro seu pavor, temia que Mathel achasse que tudo não passava de uma brincadeira cruel. Com a voz baixa e amarga, Mathel questionou. Então, você o rejeitou? Louis, sem saber onde se apoiar, respondeu com sinceridade. Eu tentei. Pensei sobre isso com seriedade. Mas não consegui. Sabrina, que até então havia assistido a tudo em silêncio, virou-se e disse. A verdade já nem me importa mais. Antes de sair do quarto, completou com firmeza. Só se vista, e vá trabalhar. Mathel, com um olhar direto, perguntou. Então, os boatos eram mesmo falsos? Ele engoliu seco. A pressão daquele momento pesava em seus ombros. Essa matéria parece saída de uma história de mau gosto. Você realmente acredita que eu dormi com ele? Mathel se aproximou e o abraçou com força, a voz embargada. Não deixe ele chegar perto de você. Ele o segurou firme e sussurrou, uma última vez. Então responda, Louis. O capitão cerrou os olhos, como se o mundo pudesse desaparecer por um instante. Tudo bem. Eu não vou deixar que ele se aproxime de novo. E ali, envoltos um no outro, selaram aquele momento com um abraço profundo e silencioso. Como se tentassem calar todas as vozes do mundo ao redor. A noite caiu serena, cobrindo o céu com um manto estrelado. A lua cheia, brilhante e imponente, parecia vigiar tudo lá do alto, filtrando sua luz por entre as copas das árvores. No interior do palácio, atrás das janelas adornadas por arcos dourados, Louis permanecia sentado sobre os lençóis, envolto no silêncio da noite. Mathel, com a voz calma, porém firme, se aproximou. Hoje à noite, estarei resolvendo alguns assuntos. Então, não é necessário que venha jantar. O vento soprou com suavidade, fazendo as cortinas ondularem em silêncio. Amanhã, porém, quero que venha. Compartilhe a refeição comigo. E fique aqui esta noite. A proposta inesperada pegou Louis de surpresa. Ele ergueu o olhar, ainda processando aquelas palavras. Como? Sussurrou, sem conseguir esconder o impacto. Confuso, Louis quebrou o silêncio com a voz baixa. Mas, eu já passei a noite aqui ontem. Mathel, enquanto se preparava com a ajuda do mordomo, respondeu com naturalidade. Você estava exausto. Acabou adormecendo no meio da refeição, sua cabeça tombou direto sobre a mesa. Louis arregalou os olhos, surpreso com a própria falta de memória. Mathel apenas sorriu diante da reação dele, divertindo-se com a inocência daquele momento inesperado. Os olhos de Louis, atentos, se voltaram de repente para as mãos de Mathel. Algo chamou sua atenção. As marcas avermelhadas na pele pareciam recentes. Com a voz levemente hesitante, ele perguntou. O que aconteceu com sua mão? Mathel apertou com calma o cinto do Robb, os movimentos controlados, quase mecânicos. Não é nada, murmurou, a voz baixa e distante, como se quisesse encerrar o assunto ali. Em seguida, ajeitou o relógio no pulso com a mesma frieza contida. Benedite vai preparar algo para você comer mais tarde. Não se esqueça de se alimentar. Sentado na beirada da cama, Louis franziu levemente a testa ao ouvir aquilo. Vai deixar uma refeição pronta. Tipo, como uma marmita. A simplicidade do comentário de Louis fez o criado estremecer levemente, surpreso com o jeito informal do rapaz.
A voz de Mattel rompeu o silêncio, chamando por ele com suavidade. Louis. Quando seus olhos se encontraram, o tom de Vossa Alteza não deixou espaço para dúvidas. Com uma serenidade intensa, ele disse: Me dê um beijo. As palavras, simples, mas carregadas de intenção, pairaram no ar como se o tempo tivesse desacelerado por um instante. Louis permaneceu imóvel, surpreso, o coração disparando, sem saber se era coragem ou confusão o que sentia naquele momento. Ele se aproximou lentamente. O beijo que compartilharam foi suave, cheio de intenções silenciosas. Quando seus lábios se afastaram, Mattel manteve o olhar fixo em Louis, os dedos ainda entrelaçados aos fios escuros de seu cabelo. Havia ternura naquele toque, e algo mais profundo, difícil de traduzir em palavras. Logo em seguida, ele deixou o aposento, sumindo pelos corredores silenciosos do palácio. O silêncio foi quebrado pela voz gentil do mordomo, que permanecerá ali por respeito. Sua Majestade ficou receoso de que algo acontecesse enquanto comia. Antes que sua cabeça tocasse a mesa, ele colocou a mão entre você e o impacto. Louis ficou imóvel. Então, aquela ferida na mão dele. Enquanto vestia a camisa, Louis desviou o olhar, perdido em pensamentos. Aquilo foi por minha causa, refletiu, com um peso inesperado no peito. Ao sair do quarto, encontrou Sabrina no corredor, parada com os braços cruzados. Me desculpa, disse ele, um pouco sem jeito. Sabrina relaxou a postura. Tudo bem. Com tantas horas extras, não vou reclamar por um atraso. Ela o observou em silêncio por um instante. Fiquei preocupada, só isso. O que você tem feito ultimamente? Caminhando pelos corredores, Louis não respondeu. Sua mente fervilhava. A gravidez. O Duque Vyton. Mattel. Tantas palavras, tantos gestos, confissões e silêncios. Minha vida tem sido uma confusão desde que descobri que estou grávido, e, para falar a verdade, não sei mais o que estou fazendo. Antes que pudessem sair do palácio, o mordomo os alcançou. Senhor Louis. Ele trazia uma pilha de marmitas cuidadosamente empilhadas. Esse é o jantar que Sua Majestade mandou preparar para você. Louis tentou recusar, mas, antes que dissesse algo, o som alto do próprio estômago traiu sua fome. Sem graça, ele aceitou as marmitas. Obrigado, disse em voz baixa. O céu noturno se abria, com uma lua cheia reluzente iluminando o caminho. O palácio imponente se erguia, contrastando com a simplicidade daquele momento. A propósito, capitão, talvez o Duque Vyton teria sido uma escolha melhor. Louis respirou fundo. Eu e Sua Alteza não temos esse tipo de relação. Sabrina virou-se devagar. Dormir nu nos braços do príncipe, e você ainda me diz que não estão juntos? Sem resposta, Louis desviou o olhar, com um fio de suor escorrendo por seu rosto. Sabrina abaixou o tom. Desculpa. Não era minha intenção fazer você se sentir culpado. Mas, ontem, você disse que não havia nada entre vocês dois. E ficou tão nervoso tentando negar algo com o Duque, parecia até um marido pego no flagra. Já no jardim externo, se aproximaram de um banco. Sabrina se sentou enquanto Louis permaneceu de pé ao lado dela, segurando as marmitas. Ela continuou. Ultimamente, você não tinha apetite, é estranho. Eles abriram uma das marmitas. Dentro, tudo era meticulosamente organizado, frutas brilhantes, pães impecáveis, linguiças polidas como joias e até talheres finos guardados sob uma tampa com ornamentos. Sabrina olhou com espanto. Isso é muito chique. Enquanto ela observava, Louis começava a comer com pressa, uma mão segurando a maçã, a outra um garfo com pão. Ela murmurou. Talvez eu deva parar de me meter na sua vida pessoal. Desculpa por ter te preocupado, disse ele, entre uma mordida e outra. Sabrina o alertou preocupada. Só não se apegue demais. Ele é inconstante. Eu pareço estar apegado? Perguntou Louis. Conhecendo você, sim.
Se continuar assim, vai acabar se apaixonando, e pode se machucar. Enquanto continuava comendo, Louis pensava. É verdade, estou me envolvendo demais. Mas vou ficar bem. Lembrou-se do rosto de Mattel, do apelido que ele lhe deu, Coelho Branco. Talvez eu só me sinto assim porque ele tenta me proteger dos outros. Sabrina o observava com atenção. Capitão, não quero parecer intrometida, mas, você está grávido? Louis engasgou no ar. As náuseas, o sono, o enjoo com carne, a expressão do Peter aquele dia. Espera. Tentou interromper enfiando uma linguiça na boca dela. Não fale assim. Pode ter gente por perto, os repórteres. Ela cruzou os braços com calma. Suas orelhas estão vermelhas. Isso já me responde. Você realmente acha que o Peter manteria segredo se eu o pressionasse? Louis, com o rosto vermelho, respirou fundo. Vamos falar sobre isso, em outro lugar. No escritório silencioso da segunda guarda, o clima é tenso. Sabrina encara o capitão com um olhar firme e decepcionado. Numa situação como essa, você não esqueceu de trazer o jantar com você. Diz ela, com ironia. Ele, desconcertado, segura uma das marmitas nas mãos e responde, sem jeito. Me desculpe. Mas ela não se detém. Seus olhos brilham com indignação. Vai continuar negando até quando? Me diga, de quem é o filho, por acaso é dele? O silêncio do capitão se prolonga. Ele parece pequeno, vulnerável, sem forças para sustentar aquela conversa. Não é isso, murmura, desviando o olhar, não é bem assim. Respirando fundo, começa a explicar. Aconteceu há 4 meses, no baile do palácio. Eu bebi demais. Fiquei completamente embriagado. Quando despertei, estava sozinho, num quarto barato. Não lembro de nada. Sabrina franze a testa, surpresa. Nenhuma lembrança? Nenhuma sequer? Ela tenta conter a avalanche de julgamentos que transborda em sua mente. Vou deixar minhas críticas de lado, mesmo que eu tenha muito que dizer. Mas você entende o que isso significa, certo? Se esse assunto vier à tona, a capital inteira vai enlouquecer. Louis permanece em silêncio. Com os olhos fechados, apoia o punho fechado nos lábios. E com a outra mão, cobre levemente o gesto. Tudo em seu semblante expressa cansaço, arrependimento e confusão. Sabrina continua, mais calma, mas ainda tentando raciocinar. Se você não se lembra, por que não pode ter sido ele? Louis finalmente quebra o silêncio. Há 4 meses, ele mal queria me ver. O Duque, por outro lado. Naquela noite, ele me confessou seus sentimentos. Sabrina leva um dedo ao queixo, refletindo. O Duque de Vyton. Agora que você falou, eu vi você saindo do baile com um homem. O capitão arregala os olhos. Uma onda de surpresa percorre seu corpo. Então você viu. E é aí que tudo começa a se conectar na mente de Louis. Ele precisa descobrir quem foi aquele homem com quem esteve naquela noite. Só assim poderá saber, finalmente, quem é o pai do bebê. Mesmo com tantas dúvidas girando em sua mente, Louis não conseguia conter a curiosidade. Quem será que estava comigo naquela noite? Sabrina, firme, responde. Eu não tenho certeza, ele usava uma máscara. Mas, pelo porte, acredito que fosse alguém da família real. Talvez, o Duque Vyton. Ele era bem mais alto que você. Aquelas palavras atingem o capitão como um peso silencioso. Ele abaixa a cabeça, engolindo seco. Pensamentos embaralhados o invadem. Então, era o Duque. Mas seu coração, aflito, revelava um desejo oculto. No fundo, ele queria que fosse outra pessoa. Ele queria que fosse Vossa Alteza. Sabrina observa a reação dele e continua com um tom mais direto. Se você não pretende abrir mão dessa criança, por que rejeitou o Duque Vyton? Ela respira fundo e leva a mão à testa.
Mas preste atenção, capitão, você precisa ser mais discreto. Não deve comer daquele jeito na frente dos outros. As pessoas podem suspeitar. Ela então pergunta com seriedade: Você pretende mesmo abrir mão dessa criança? Sim. O Peter comentou que poderia encontrar um lugar seguro. Mas Sabrina não concorda. Você não pode pedir férias agora. Está no centro das atenções. Está sendo vigiado. Eu sei. Vou esperar capturar o criminoso da corda antes de sair. Não. Você vai no próximo mês, aconteça o que acontecer. Sua barriga vai começar a crescer. Não dá mais para esconder. Ela finaliza com um alerta. Até lá, seja discreto. Seja nos seus sentimentos, seja no que estiver vivendo. Espere a poeira baixar. Louis, cabisbaixo, apenas concorda em silêncio. Não havia muito o que dizer. A verdade o estava engolindo por dentro, e, por fora, ele só podia se calar. Horas depois, no Palácio Real. O capitão é recebido com gentileza pelo mordomo Benedict. Bem-vindo, senhor. Por aqui, por favor. Antes do jantar, tome um banho. Após o banho, o capitão caminha silenciosamente até o quarto da Vossa Alteza, vestindo um robe elegante. Serei cuidadoso. Não quero acordá-lo desta vez. Lembrava-se do aviso de Benedict. Vossa Alteza ainda está dormindo. No interior do quarto nobre, a luz suave da lua invade por entre as cortinas translúcidas que dançam ao vento. Um vaso com flores de pétalas rubras repousa no canto, como se testemunhasse em silêncio o que está por vir. E lá estava ele, adormecido na cama, com a expressão serena de quem desconhece o caos que habita o coração do outro. Louis o observa em silêncio. Como se aquele momento de paz fosse o único que lhe restava. Ao se aproximar da cama, Louis percebe o semblante tranquilo da Vossa Alteza. Ele se senta ao seu lado, tentando não acordá-lo. Bocejando suavemente, Metternich sussurra com a voz rouca, ainda com os olhos cerrados. Achei que viria mais tarde. Eu te acordei? Pergunta Louis, surpreso. Já estava desperto, responde ele, aproximando-se. Ele toca suavemente o pescoço de Louis e lhe rouba um beijo na testa, um gesto de ternura inesperada. Antes de encontrar seus lábios em um beijo mais profundo. O beijo aquece, e Mattel o deita devagar, com mãos que percorrem o corpo do capitão como quem desenha um mapa já conhecido. Seus toques são firmes, mas cuidadosos, carregam desejo, sim, mas também curiosidade e devoção. Louis estremece quando os dedos de Mattel tocam sua pele descoberta. Ele reage quando os lábios se perdem em seu pescoço, e sussurra. Você prometeu, sem marcas visíveis. Mattel sorri com malícia. Deixei uma de propósito. Para que o Duque Rafael veja. Não é divertido? Louis, mesmo envergonhado, sente o coração acelerar. Havia algo de inquietante naquela tensão possessiva, e ainda assim, ele se deixava levar. Ele desliza pela cama, seu olhar fixo no corpo de Louis, que luta contra o próprio desejo. Ele fecha os olhos, tentando conter os suspiros que escapam, é um misto de prazer e vergonha. Isso é impróprio, sussurra ele, tentando desviar, mas sua voz treme. E ainda assim, você não me impede, responde Mattel, agora com a voz suave como veludo. Num gesto ousado, Mattel se inclina mais, provocando sensações que Louis não consegue controlar. Ele estremece, o corpo se curva em resposta involuntária. Quando o ápice chega, ele mal consegue pronunciar palavras, apenas respira ofegante, surpreso com sua própria reação. Sem julgamentos, Mattel limpa seu rosto com o braço, ainda com um olhar sereno, comenta. Parece que aproveitou bastante. Louis, envergonhado, desvia os olhos. Mas no fundo, sente um calor no peito, algo entre culpa e ternura. Mattel então se desfaz da calça, se aproximando devagar e murmura. Eu também quero me sentir bem, será que posso contar com você? Ele hesita, mas não cede.
Seu coração pulsa forte enquanto observa aquele homem que o chama com os olhos. Ele se aproxima mais, guia suas mãos, e juntos, compartilham um momento íntimo, menos impulsivo, mais cúmplice. Um toque aqui, outro ali, até que ambos se rendem ao silêncio que explode na penumbra. Após um momento, ainda ofegantes, Mateo acaricia a marca que havia deixado no pescoço de Louis. Tem certeza de que não há nada entre você e o Duque? Louis toca a própria barriga de forma sutil, disfarçando o gesto, e responde com firmeza. Não há nada entre nós. Mateo sorri, repousa um beijo em seu rosto e sussurra com suavidade. Então não se encontre com ele, ao menos, não sozinho. Entendido, responde Louis, com o coração dividido entre os laços do passado e o calor do presente. Uma noite silenciosa cobre a cidade. A lua cheia paira no céu, cercada por nuvens esparsas. As casinhas de madeira dormem sob sua luz pálida. 2 homens caminham lado a lado, o capitão e um soldado. Suas botas ecoam nas pedras da rua enquanto conversam calmamente. Por aqui está tudo calmo. Se virarmos à esquerda mais uma vez, cobrimos toda a área, diz o soldado. Pode ser. Vamos dar uma volta por essa rua, responde o capitão, conferindo um mapa. Continuam vigiando aquele setor? Pergunta ele. Sim, os grupos 3 e 4 estão inspecionando cada carruagem que passa por lá. Diga a eles para redobrar a atenção. E que nunca andem sozinhos. Estamos sempre em duplas ou trios, mas seria bom ter mais gente, comenta o soldado. O capitão então silencia, mergulhando em pensamentos. Ele lembra das palavras de Ryan. Procurem por uma carruagem escura. O primeiro crime foi impulsivo. Os outros, premeditados. Há algo errado. Talvez ele não esteja sozinho. Talvez tenha alguém infiltrado. Ou alguém que o ajude a executar os crimes. Ele pensa sobre a corda usada para amarrar as vítimas, uma corda vermelha de cetim e outras simples. Havia algo fora do padrão. Capitão? Desculpa, não é meio assustador esse lugar? Pergunta o soldado, desconfortável. O capitão sorri. Está com medo de quê? Vai me dizer que acredita em fantasmas? Não brinque com isso. Eles não gostam quando falamos deles, diz o soldado, olhando em volta. A temperatura caiu de repente. Você realmente tem medo? Pergunta o capitão, divertido. Mudando de assunto, a subcapitã não anda um pouco estranha ultimamente? Desde que te vê, só suspira. Pode-se dizer que cometi um erro, responde o capitão com um suspiro. Tem algo a ver com o escândalo. Ouvi dizer que o Duque de Vyton apareceu no escritório ontem. O Duque? Pergunta o capitão, surpreso. Disse que esperaria por você, mas a subcapitão o dispensou. Acho que ele foi até sua casa. O capitão ouve em silêncio. O soldado continua. Ela nos pediu para manter isso em segredo. Todos cumpriram. Mas é bom estar preparado. Ele tem rondado o palácio com frequência. O capitão desvia o olhar, pensativo. Não podemos mais fingir que não sabemos. Minha resposta já está decidida. Se vai começar a se envolver com alguém, o Duque parece uma escolha segura. A Vossa Alteza é, digamos, imprevisível, comenta o soldado. A Sabrina também me disse isso. Mas a verdade é que seu coração sempre esteve com a Vossa Alteza, não é? Desde os tempos da academia. O capitão sorri de lado, como quem se lembra de algo distante, irreal. De repente, um som os interrompe. Um estalo ecoa pela rua. O capitão fica alerta. Ele se lembra da conversa com Ryan sobre a carruagem. O som de casco no chão. Um rangido forte. Ali, numa rua escura, uma carruagem parada. Negra, elegante, deslocada daquele lugar. O que faço agora? Pergunta o soldado em voz baixa. O capitão apenas faz sinal de silêncio.
Com cautela, aproxima-se da carruagem. Ao puxar a cortina, se depara com um rosto conhecido. Louis, diz o homem lá dentro, surpreso. Enquanto isso, do lado de fora, a mulher que estava com ele chora. O soldado tenta acalmá-la. Por favor, vai ficar tudo bem. Dentro da carruagem, o capitão encara o homem. Era o Duque Sérgio. Um dos nomes que rondavam sua cabeça. Ele pode ser o pai do meu filho. Com o caderno de anotações firme nas mãos, o capitão inicia um interrogatório, mantendo o olhar atento. Como deve imaginar, estamos reunindo informações sobre os casos envolvendo a corda vermelha. Não estou aqui para acusá-lo de nada, mas preciso que seja completamente honesto nas respostas. Ele folheia brevemente as anotações e continua, a voz firme. Raquel vive na 2ª Avenida. O que exatamente veio fazer aqui, na 7ª, tão tarde da noite? O Duque Sérgio responde sem hesitar, a expressão tranquila. Existem muitas pousadas por esta região. E seria inapropriado conduzir uma dama até uma estalagem da 2ª Avenida. O capitão ergue uma sobrancelha, descrente, enquanto anota algo em silêncio. Jura mesmo? Rebate, com um leve toque de ironia. O Duque Sérgio, então, dá um passo à frente. Seus olhos permanecem fixos no rosto do capitão, como se quisessem atravessar qualquer fachada. E por que tanta surpresa? Você também costuma frequentar esta área, não é? O capitão interrompe a escrita. Levanta lentamente o olhar, encontrando o do Duque Sérgio. O ar entre eles parece mudar. O que exatamente você está insinuando? Mas, o que o Duque Sérgio quis dizer com aquilo? As palavras ficaram suspensas entre eles, como se carregassem um peso que ainda não podia ser nomeado. Louis tentou manter o controle, mas havia algo naqueles olhos, algo que ele não queria, mas também não conseguia ignorar. Segredos pairavam no ar. Verdades não ditas, talvez perigosas demais para serem reveladas ali. E assim, mais uma peça se moveu nesse tabuleiro de intenções ocultas, olhares silenciosos e verdades entrelaçadas por uma corda invisível, tão vermelha quanto o destino que o cerca. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!